Namastê, amigos. Meditação. Então, muita gente fala que meditação é sentar de olhos fechados, não pensar em nada. E na verdade, meditação é você poder se familiarizar consigo mesmo. E principalmente se familiarizar com ações virtuosas. Mas a principal movimentação é você perceber que você age. Percebendo que você age, você tira a meditação daquele momento onde você senta, né, que seria, vamos dizer assim, meditação formal, e você traz ela para o seu dia a dia. Então você percebe a meditação como a base, né, como a base de uma fundação de uma casa para as suas ações. Então, o que acontece? A meditação, quando a gente senta, fecha os olhos, que é isso que eu proponho, né, no grupo de meditação, ela serve como um treino. Então é onde você não vai agir, vai se conhecer, para que depois, que é nesses intervalos entre as meditações, é que você vai começar a efetivamente meditar. Meditar no sentido de se familiarizar em fazer ações virtuosas. As ações virtuosas, para mim, no começo, até no próprio fato de meditar, eram muito difíceis de serem compreendidas. Então, o que eu falava? Tipo, mas como agir virtuosamente? O que é agir virtuosamente? Qual que é o movimento de agir virtuosamente? E eu comecei a me questionar sobre isso, questionar. E eu fui beber lá do Yoga Sutra, eu fui beber das questões do budismo, das palavras do Buda, do Tibete, e eu fui conhecer realmente, efetivamente, o que eram ações virtuosas quando eu estava no Nepal, que eu estava estudando lá no monastério, e eu percebi que ações virtuosas eram aquelas que não estavam baseadas no meu próprio apego. Então, eram ações onde eu não pensava só em mim. Não quer dizer que eu não pensava em mim, né? Mas que não gerava somente prazer para mim e sofrimento para outras pessoas. Então, foi quando eu percebi isso que tudo mudou, né? O Lama Zopa Rinpoche, grande mestre, que ensina o Bodhicitta, que ensina a compaixão amorosa. Então, eu comecei a perceber que a meditação era, na verdade, os intervalos entre as meditações formais. Então, eu comecei a perceber que se eu sentava de manhã, meditava ali, o grupo, 30 minutos, né? Nessa pandemia, principalmente, eu consegui perceber isso. Depois fazia minha prática pessoal, eu conseguia estar mais atento a que cada ação que eu fizesse fosse benéfica não somente a mim. Então, se eu fosse fazer um vídeo, se eu fosse fazer uma aula, se eu fosse fazer lavar uma louça, se eu fosse conversar com as pessoas, eu poderia trazer essa familiaridade que era a minha intenção na meditação formal, que era meu intento no começo do dia, que era poder ser o mais benéfico para as pessoas. E aí eu percebi que, cara, na verdade, se eu treinar 24 horas por dia, a minha meditação formal também vai melhorar. E foi exatamente isso que aconteceu. E foi muito interessante, tem sido muito interessante. Eu comecei a fazer isso mais ou menos ali em fevereiro, março, principalmente no começo da pandemia, que foi onde eu consegui perceber que a questão da meditação dizia muito mais respeito ao meu dia a dia do que efetivamente quando eu estava praticando os asanas, quando eu estava praticando as respirações e quando eu estava praticando o conceito que a gente tem de meditação. E, por incrível que pareça, a minha meditação melhorou muito. A vontade de fazer meditação todos os dias melhorou também. E eu comecei a dividir elas em buscar mais essa familiaridade com o próprio aspecto da compaixão amorosa. Então eu consegui abrir mais meu coração, consegui perceber, cara, eu posso errar, eu posso fazer movimentos, né? Mas qual que é a minha base? Minha base é querer melhorar. Então se eu errar, eu tô apto a ter a humildade suficiente e falar, olha, desculpa, eu errei, eu não consegui, e perceber que eu sou incompleto, perceber as minhas falhas, vamos dizer assim, e perceber que, tipo, eu falhei, mas o que eu posso fazer a partir de agora é melhorar e tentar não falhar de novo. Se eu falhar de novo, aí é um grande problema. Mas, ao mesmo tempo, eu estou olhando para isso e estou melhorando. O que isso fez comigo? Fez com que eu percebesse o que o yoga sempre falava, que o yoga era parar as oscilações mentais.
Porque a base da virtude, né, das ações virtuosas, fizeram com que a minha mente ficasse mais plana. Então, mesmo quando eu errava, eu falava, cara, eu não errei porque eu queria fazer isso. Eu errei porque ainda tenho umas limitações. E isso me dissolvia, né? Dissolvia essa sensação e fazia com que eu fizesse, tá, beleza, então o que eu posso fazer para ser melhor como filho? O que eu posso fazer melhor para ser melhor como professor? Qual que são minhas falhas, né? E esse lugar de autoanálise, né? De se analisar. Ao mesmo tempo, fui percebendo que isso iria reverberando em todas as coisas que eu fazia e principalmente me ajudava na meditação formal a conseguir ir libertando algumas coisas que eu gostaria, mas que eu não tinha um espaço, assim, porque às vezes quando eu estava com a minha mãe, com meu pai, quando eu estava com alunos, quando eu estava com alguns dos meus amigos, eu ainda tinha padrões muito enraizados. Então eu não conseguia agir de uma maneira onde eu era realmente agia compassivamente. Então eu comecei a trazer a meditação analítica como essa forma de tipo, beleza, olha, como eu me relaciono com meus pais, criar um cenário, mais ou menos, assim, e refletir, olha, eu posso morrer, então é melhor eu tratar melhor, e ir construindo, analisando por que é bom a compaixão, o que faz bem pra mim, como que isso está fazendo bem pra mim. E aos poucos isso vem me trazendo esse estado de maior plenitude e as coisas estão melhorando pra mim. E mesmo quando as coisas passam por dificuldades, eu me sinto cada vez mais estável, vamos dizer assim, porque é a base perfeita, a compaixão é o que eu posso fazer, é o máximo que eu posso fazer e eu vou tentando fazer isso da maneira que eu posso e medito e vou fazer nesse movimento. Então, para dizer o que eu quero trazer aqui para vocês é que a meditação é ao familiarizar e eu tentar lembrar o máximo que você pode de como posso ser mais benéfico para os outros seres. Eu acho que isso é muito libertador, né? Esse caminho do coração, esse caminho que é o caminho da compaixão, né? Que é a compaixão, eu falo que o coração é a morada da compaixão. É onde 24 horas por dia está batendo ali, nos mantendo vivos, mantendo o ritmo rolando. E a mesma coisa, se espelhar nesse coração como essa compaixão e tentar trazer isso para a sociedade em cada ação e tendo como apoio a ação formal, a meditação formal, que é essa hora que a gente senta, que a gente coloca nossas intenções. Para quê? Para dar um tom. Pam, compaixão. E ela vai durante o dia. E quanto mais eu toco, mais esse sino fica tocando lá atrás. Compaixão. E mais eu consigo agir nesse campo. É isso que eu queria compartilhar, como é o meu processo, como eu vejo a meditação, como eu tenho visto a meditação nesses termos e principalmente na ação, tanto de corpo, né, na ação física, tanto de fala, no que eu estou falando aqui para vocês, quanto nos meus pensamentos, que tudo nasce na mente e depois vem. É isso. Muito obrigado, muita paz e estou à disposição.